A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na lição de número 11 desse terceiro trimestre da CPAD, em 2023, onde nós estamos trabalhando sobre o tema Sejam Firmes, o ensino sadio, o caráter santo nas epístolas pastorais. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre esse tema Seja Firme, analisando aí a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, e eu espero muito que Deus fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho, teu comentário, se inscreve aqui no Janderson Nascimento e também você pode estar nos acompanhando pelo Spotify, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento, estamos disponíveis para você. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa disponível aqui, onde você pode estudar com a gente a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso extraordinário para te abençoar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula, você encontra o PowerPoint da lição, você encontra recursos que vale a pena para quem se torna assinante, e a nossa assinatura ela é trimestral, que vão te ajudar a dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa proposta está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade então para poder analisar com a gente, estudar também a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula já no momento de leitura bíblica para a glória e honra do Senhor Jesus. Agora na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Hoje nós estamos trabalhando a lição de número 11 aqui da classe dos jovens do terceiro trimestre da CPAD, essa lição que é comentada pelo pastor Silas Queiroz. O tema da aula de hoje é Seja Firme. Estamos trabalhando exatamente a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. No momento de leitura bíblica, é muito interessante você apresentar a proposta que a própria lição traz e oferece para você. Você pode apresentar o texto principal junto com os teus alunos, que é trabalhado no seguinte endereço, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Faça a leitura do texto principal junto com os teus alunos. Apresenta também um resumo da lição, é muito interessante você fazer a leitura do resumo da lição ou pedir para um aluno realizar essa leitura. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos agora 3 ao 18. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda terça-feira é um encontro marcado da classe dos jovens, onde você encontra o nosso material, pode estudar com a gente a palavra de Deus. Terça-feira tem um especial, nós estamos a partir das 6 da manhã lá no Spotify, onde você pode já acompanhar a classe dos jovens no Spotify. Às 5 horas da tarde ou 17 horas também postamos essa aula, essa lição, para os irmãos que nos acompanham pela rádio Brasil FM 107.7. Um abraço para esses irmãos e irmãs que estão ouvindo agora esse programa no programa Voz da Assembleia de Deus. E também às 18 horas nós liberamos as lições, onde você pode estar estudando com a gente a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor Jesus. É muito fácil, é só você nos acompanhar. Janderson Nascimento, que Deus em Cristo abençoe você nessa aula de hoje. A lição de hoje é a lição de número 11, que vai cair no dia 10 de setembro, escrita e comentada pelo pastor Silas Queiroz, traz exatamente a perspectiva do apóstolo Paulo sobre a sua confiança depositada então no seu discípulo, o próprio Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso. E é interessante que Paulo acredita nesse discípulo de tal forma que acredita também no poder e na ação do Espírito Santo através dele. Quando nós observamos o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 ao 3, nós entendemos que Paulo ora por Timóteo, intercede por esse filho na fé. E relembra a sua infância, relembra então as suas lágrimas, as suas lutas, os seus desafios, o que ele enfrenta, levando então a palavra de Deus. John Stott, comentando a respeito desse texto em seu comentário,
sobre a segunda carta de Timóteo, ele destaca aqui influências tremendas que Timóteo levou sobre a sua vida para se tornar, então, um grande baluarte do Evangelho, um grande pregador da palavra de Deus. E claro que essas influências trouxeram, então, diversas contribuições. Você pode tomar como nota essas influências também. A primeira delas é a formação familiar, que foi uma grande influência na vida de Timóteo. Quando nós olhamos para a vida e o perfil de Timóteo, analisando as cartas paulinas, nós vamos descobrir, a partir da leitura de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, você vai perceber a recordação de Paulo sobre a influência familiar de Timóteo, e essa influência familiar de Timóteo é uma influência sadia. Paulo recorda muito bem a respeito da avó Lloyd e da mãe dele, Eunice, que contribuíram para a formação teológica, formação pastoral, formação também cristã da vida de Timóteo. Nós vamos perceber que Paulo, ele orienta Timóteo a recordar do passado, a recordar da influência dos seus pais para a sua criação. Essa influência foi tremenda. Nós também precisamos aprender a respeito disso, que os nossos pais contribuíram então para a nossa formação, contribuíram então para moldar o nosso caráter. Eu estou falando aqui de pais e mães presentes, aqueles que estavam exatamente influenciando você de uma forma muito clara a servir ao Senhor. É claro que tem pessoas que possuem pais e mães de oração, pais e mães na fé, que guiaram, especialmente nesse crescimento, conforme a palavra de Deus. Nós observamos na Bíblia que o Paulo se torna um pai na fé para o próprio Timóteo. Paulo recorda isso a respeito dessa perspectiva que nós estamos trabalhando contigo hoje em sala de aula. Em segundo lugar, você também pode tomar como nota a natureza da amizade espiritual que Paulo tem com Timóteo. Quando você analisa a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, você vai perceber muito bem que Paulo, em lágrimas, nessa última carta, que é o último texto que ele escreve, ele relembra os momentos de alegria que ele enfrentou junto com seu amigo Timóteo. E é claro que essa amizade, ou amizade espiritual, aqui nós aprendemos que Timóteo procura, então, pessoas que são mais espirituais do que ele para poder construir a sua ponte de amizade. Nós também precisamos procurar pessoas que tenham um contato maior com Deus para construir a nossa ponte de amizade e, claro, nos fortalecer na fé em Jesus. Em terceiro lugar, nós também podemos tomar como nota, especialmente que Paulo relembra Timóteo, a respeito do dom espiritual que Timóteo tinha. Quando você analisa 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, você vai perceber que Timóteo recebeu uma oração por imposição de mãos. Isso aqui está falando a respeito da sua separação para a obra. Está falando especialmente desse dom pastoral que ele recebeu da parte de Deus para guiar a igreja que ele pastoreia aqui, se você não sabe, é a igreja de Éfeso. E é interessante que esse dom é dado por Deus e está ligado ao seu ministério pastoral. Quando nós observamos para essa perspectiva do dom, nós percebemos que o dom pastoral está interligado na ação de ensinar a palavra de Deus, na ação de presidir a igreja, na ação de discipular as pessoas, de aconselhar as pessoas também, porque entra aqui o aconselhamento pastoral, e nós percebemos que o dom pastoral também está interligado em guiar as pessoas a servir a Cristo. Erickson faz questão de descrever que o dom dado por Deus a Timóteo vem então da parte da graça de Deus. Todo dom espiritual, ele faz parte da graça e da bondade de Deus. Nós não merecemos os dons que temos, mas Deus, por sua bondade, nos concede, nos dá, nos abençoa, nos influencia. De acordo com Erickson, você pode perceber de forma muito clara que Timóteo tem esses dons espirituais que são concedidos por Deus. Timóteo, ele também tinha suas limitações, por isso que ele contava com essa ação sobrenatural da parte de Deus. E quais são as limitações que Timóteo possuía? Ele era limitado por ter frequentes enfermidades, ou seja, Timóteo não era um super crente, não era um super-herói, mas era uma pessoa como eu e você. Ele tinha problemas de saúde,
1 Timóteo 5:23 confirma isso. Timóteo também era naturalmente tímido, olha só, ele era uma pessoa tímida, mas usada por Deus. 1 Coríntios 16:10 também confirma isso. Timóteo também era relativamente jovem, liderando uma igreja. Você pode ler isso em 1 Timóteo 4:12, 2 Timóteo 2:22. Por que isso aqui precisa ser destacado? Porque naquele período só liderava em igrejas aqui, especialmente pessoas mais velhas, anciões, por isso que eram chamados de presbíteros. A palavra presbíteros no grego traz essa ideia de ancião, de pessoa mais experimentada, de pessoa que tem experiência de vida. E Timóteo tem esse destaque, ele é jovem, mas ele é um líder da igreja. Timóteo também, ele era um líder que precisava disciplinar os erros na igreja de Éfeso. Você vai perceber isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 7, versículos 19, versículo 20, capítulo 4, versículos 6 e 7, capítulo 6, versículos 3 ao 10. Também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 ao versículo 23, você vai perceber isso de forma muito clara. E Timóteo está liderando a igreja em um processo de perseguição. Lembra que o apóstolo Paulo está preso? Ele está preso na masmorra Marmetina, como eu expliquei para você na aula passada, lição de número 10, e ele está enfrentando especialmente o julgamento para o seu martírio. O próprio apóstolo Paulo está sendo perseguido na época que o imperador da época é o Nero, em Roma, que perseguia os cristãos ferozmente e ferrenhamente. Então, Timóteo, ele tem que preservar a sua vida, mas ao mesmo tempo pastorear a igreja de Deus. Timóteo não poderia se envergonhar do evangelho, você também não pode se envergonhar do evangelho. Quando nós analisamos especialmente a perspectiva bíblica, você percebe que Paulo ensina a Timóteo a não se envergonhar do evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque se você se envergonha do evangelho, Cristo também se envergonhará de você diante dos anjos. Marcos 8:38 descreve isso. Então, quando nós analisamos a palavra, nós entendemos que o evangelho precisa ser propagado, precisa ser então anunciado e precisa ser anunciado com muita coragem, gratidão a Deus e serviço. Eu espero muito que a aula de hoje possa falar com você. Você que está me ouvindo pela Rádio Brasil FM, você que está me ouvindo e acompanhando pelo Spotify e você que está me acompanhando aqui no YouTube. Se você puder, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento, deixa o likezinho e vamos avançar então para o primeiro ponto da nossa lição. E o primeiro ponto da nossa lição tratará sobre o seguinte argumento: as lembranças de Paulo. E eu espero muito que Deus fale com você. Neste primeiro ponto da ministração, da tua lição, é muito interessante você, como professor da escola bíblica, apresentar especialmente o tema do primeiro ponto, as lembranças de Paulo, citar também os subtópicos que você vai trabalhar em sala de aula, claramente para os teus alunos, para que eles possam aguardar, então, com expectativa a sua ministração. Também lembra que é importante citar um versículo bíblico antes de entrar no primeiro subtópico. E o versículo bíblico que eu separei para te ajudar está então na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Faça a leitura desse texto e deixa Deus te usar na EBD da tua igreja. O primeiro subtópico, então, já analisando nesse primeiro ponto, trata então sobre o seguinte argumento: momentos que marcam. Neste primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz, nós vamos perceber muito bem, de forma interessante, que Paulo traz à memória de Timóteo momentos que marcaram a sua vida. Lembra que Paulo conheceu Timóteo lá em Atos capítulo 16, você vai perceber isso de forma muito clara na sua cidade, e Paulo conhece Timóteo a partir dessas perspectivas, e Timóteo ainda é muito jovem, possivelmente um jovem adolescente, um juvenil, que passa a acompanhá-lo então nessa caminhada cristã. E ele vai amadurecendo na fé. Agora, nós já estamos falando de um Timóteo que está acompanhando Paulo há quase 20 anos de caminhada cristã. E nessa caminhada cristã,
O Timóteo agora está crescendo, avançando e claro que esse Timóteo também tem recordações muito preciosas. Você pode ler isso na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Timóteo, ele era um jovem pregador. Você vai perceber isso conforme a palavra. E ele se tornou um grande missionário também na igreja primitiva, aprendendo aos pés de Paulo. Paulo conheceu Timóteo na cidade chamada Listra, como eu citei para você, e ele decidiu levá-lo então em sua viagem missionária. Você vai perceber que Timóteo, ele era judeu, por isso Paulo leva Timóteo a passar pelo processo da circuncisão. Ele não havia passado antes porque o seu pai era grego, mas você vai perceber isso sendo citado no capítulo 16, versículos 1 ao 3, do texto de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber isso de forma muito clara, a influência paulina nessas recordações. Nós percebemos, ao analisar o texto, que Timóteo visitou diversas igrejas no Novo Testamento. Olha só, Paulo foi um grande fundador de igrejas no Novo Testamento. Timóteo acompanhou Paulo nessas viagens missionárias também. Ainda muito jovem, ele foi influenciado a levar a palavra de Deus. Você pode ler 1 Coríntios 16, versículos 10 e 11. Você vai perceber que Timóteo enfrentou diversos desafios no seu ministério. Ele foi reconhecido pelo seu dom da liderança, ele foi reconhecido então pela sua capacidade então de enfrentar as falsas doutrinas, ele foi reconhecido também por Paulo através dessas orientações de ser um grande líder da igreja. Ele também tinha as suas dificuldades e enfermidades, mas ele tinha especialmente alguém que orientava a ter um determinado cuidado. O que podemos aprender então com Timóteo? Você pode destacar em sala de aula. Primeiro, a usar os nossos dons. Eu preciso aprender com Timóteo a usar os meus dons. O teu aluno também precisa aprender a usar os seus dons, o dom recebido da parte de Deus para a prática da liderança, do serviço, da diaconia da igreja. Segundo, você também precisa aprender com Timóteo a respeito do respeito. Então, Timóteo, ele tem o respeito no seu coração, ou seja, ele respeita a sua liderança, ele respeita o seu mentor. E quem é o mentor de Timóteo? É o apóstolo Paulo. E você vai perceber que ele enfrentava momentos difíceis e respeitava a sua liderança. Terceiro, Timóteo também tinha um bom caráter e é reconhecido pelo apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa de bem, honesta, que servia a Deus. Eu também preciso ser uma pessoa de bem, honesta. Você também que está me ouvindo. E quarto, nós aprendemos com Timóteo a respeito da fidelidade. Fidelidade a Deus, à igreja, à sua liderança. Timóteo traz grandes exemplos para a gente, para a nossa caminhada cristã. E que você possa pegar esses exemplos também para a tua caminhada cristã. E avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre construindo bons relacionamentos. Neste segundo subtópico do primeiro ponto da nossa lição, que estamos estudando neste terceiro trimestre sobre as epístolas pastorais, nós vamos entender a proposta do pastor Silas Queiroz, ele que é o comentarista. Ele traz essa perspectiva, especialmente, que Paulo construiu com Timóteo um bom relacionamento. E daí a necessidade, então, de nós, como pessoas cristãs, construirmos, então, bons relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta, como exemplos de fé e de adoração também. Nós precisamos construir bons relacionamentos com pessoas mais espirituais do que nós mesmos. Nós precisamos caminhar com pessoas que buscam a presença de Deus. Você também precisa fazer isso. Ao analisar o texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber, à luz da palavra, que a igreja de Cristo, implantada na cidade de Ícaro, era testemunho, então, do próprio Timóteo. Atos capítulo 16, versículos 1 e 2, a própria igreja dava testemunho da fé de Timóteo, como ele crescia, avançava, e a igreja testemunhava dele a partir dessa construção dos bons relacionamentos. Existem pessoas que querem ser, especialmente ministros na igreja, querem ministrar uma palavra, ministrar um louvor, mas não constroem bons relacionamentos. Tem problemas pessoais para a construção de bons relacionamentos e a igreja não dá testemunho deles ou delas.
É importante construirmos, então, bons relacionamentos, assim como Timóteo tinha, para que esses relacionamentos deem testemunho da sua própria fé. Ou seja, você precisa entender o que a Bíblia destaca. A Bíblia descreve que nós precisamos ter bons relacionamentos para essa construção. Eu preciso ter um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho, para que esses colegas de trabalho deem testemunho, então, da minha fé em Cristo Jesus para as outras pessoas. Quando nós analisamos 2 Timóteo 3, 14 e 15, você vai perceber que Timóteo era orientado a permanecer naquilo que ele foi inteirado, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele entendeu a partir das Escrituras, e crendo nisso através da salvação pela fé. Também é importante deixar claro aqui para você que me escuta, para você que me assiste também, para você que está me acompanhando através das redes sociais e aqui na Rádio Brasil FM, que a própria vida de Timóteo demonstra então a sua humildade. Ele servia a Deus de forma humilde. Ele servia então de cabeça erguida, dando testemunho daquilo que ele fazia. O crente também, a pessoa cristã também, precisa dar testemunho daquilo que faz, daquilo que exerce, para a glória de Deus. Timóteo se tornou um grande líder e ele aprendeu isso a partir da perspectiva que Paulo lhe dá ao ensinar a ele a palavra de Deus. Como nós também precisamos aprender a respeito desses aspectos. Eu espero que essa palavra esteja falando com você. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você pode, envie essa aula para mais alguém. Acompanhar a palavra de Deus com a gente aqui no canal Janderson Nascimento. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nesse primeiro ponto, nós vamos trabalhar agora sobre o argumento lembranças e orações. Segundo o pastor Silas Queiroz, ele faz questão de dizer e destacar também que não era só entre Paulo que essas lembranças, então, marcaram o coração de Timóteo. Mas Timóteo tinha lembranças espirituais com outros relacionamentos também. Ele também era alvo das bênçãos de Deus. E é interessante que Timóteo, ele é reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo como filho na fé, um filho amado, onde Paulo orava por ele noite e dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, também confirma isso. Além de todas as viagens missionárias que o próprio apóstolo Paulo teve junto com Timóteo, na segunda epístola nós vamos perceber que Timóteo é convidado por Paulo para ter um encontro com ele. Timóteo precisava ver Paulo. Paulo precisava ver Timóteo. Lembra que nós estamos com uma carta, com uma epístola, que é um testamento, então. Timóteo está enfrentando o seu martírio. E é interessante que Timóteo é convidado por Paulo para visitá-lo. Paulo pede que Timóteo vá visitá-lo e levasse para ele a capa e os livros. Isso porque o inverno estava chegando. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 9, destaca isso. Olha que certeza na fé que Paulo tem junto a Timóteo. Dessas lembranças, desse cuidado. E também, olha que maravilha ao entender, especialmente a perspectiva paulina aqui, que Paulo, à beira do seu martírio, está pedindo para Timóteo levar os livros para estudar a palavra de Deus, levar a capa, porque ele está em uma prisão, em uma situação muito difícil, e ele estava aguardando o seu martírio. É uma despedida essa carta. É um testamento aqui. E aqui nós encontramos um convite para viver e exercer a nossa fé de forma íntegra, de forma voluntária, que agrade a Deus. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre outro argumento. Não despreze o teu dom. Neste segundo ponto da lição é muito interessante você apresentar a proposta da lição. Não despreze o teu dom. Também entenda que você precisa apresentar panoramicamente para os teus alunos os subtópicos que você vai tratar, para que eles então possam aguardar com você na tua ministração. Você vai ainda trabalhar alguns subtópicos em sala de aula. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento. A chama acesa. Mas antes de ler o primeiro subtópico, descreva um versículo bíblico que está em 2 Timóteo,
4:2. No primeiro subtópico, então, do segundo ponto, você vai trabalhar em sala de aula a proposta do pastor Silas Queiroz, que descreve que Timóteo, então, ele tinha um dom divino, apresentado, então, pelos próprios presbíteros da igreja. Ele foi alvo de intercessão, de imposição de mãos. E isso está em 1 Timóteo 4,14. Ele recebeu a oração e a separação para a boa obra, para o ministério. E Paulo era testemunha disso também. Timóteo é um dos personagens mais conhecidos no Novo Testamento. Timóteo não escreveu nenhuma epístola, mas o seu nome é citado no Novo Testamento dentro da palavra de Deus. Quando você observa no Novo Testamento, ele é uma das grandes lideranças presentes na própria igreja. Quando você analisa o texto de Atos, 1 Coríntios, as cartas à igreja de Tessalônica, e percebe também, especialmente as duas epístolas que Paulo escreveu para ele, direcionada para ele, você vai perceber a sua grande influência dentro da Bíblia. A Bíblia descreve que Paulo, ele é um pai espiritual para o próprio Timóteo. A Bíblia não cita o nome do próprio pai de Timóteo, só cita que ele era um cidadão grego. Mas é interessante que você observa dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus, a influência da avó de Timóteo, da mãe de Timóteo, nessa composição. Timóteo conhece as Escrituras desde menino. Você pode perceber isso em 2 Timóteo 3,15. A fé cristã de 3 gerações, avó, mãe e dele também, traz uma influência muito forte agora sobre a vida de Timóteo. Você vai perceber que Timóteo recebe a influência paulina aqui. Ele recebe a influência em prol da propagação do evangelho. Ele é discipulado para propagar as escrituras. Nós também estamos vivendo em uma geração que tem muito conhecimento. Uma geração que é influenciada por outros conhecimentos. E daí a necessidade de aprendermos especialmente isso para propagarmos então o verdadeiro e genuíno evangelho. Nós somos chamados para anunciar esse evangelho. Você também é chamado para anunciar esse evangelho. Paulo convocou Timóteo para essa perspectiva. Você também está sendo convocado. Vamos então avançar para o segundo subtópico da nossa lição, que tratará sobre a comunhão diária. Nesse segundo subtópico, escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz, no segundo ponto, nós vamos observar essa importância da comunhão diária que Timóteo tinha com Paulo e, claro, que Timóteo também deveria ter com Deus. Eu também preciso ter uma comunhão diária. Você também precisa ter um contato diário com Deus e com as pessoas à sua volta, servindo então a comunidade cristã. A palavra koinonia ou comunhão traz essa ideia especialmente de partir o pão juntos, ou seja, servir o próximo, ajudar e contribuir na comunidade da fé. Destacamos aqui algumas curiosidades sobre Timóteo para que você possa utilizar esse material em sala de aula. Timóteo ele era muito jovem quando começou a exercer o ministério, 1 Timóteo 4,12. Segundo, nós também podemos destacar que Timóteo provavelmente era tímido, como eu descrevi para você, mas ele era usado por Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, 10 e 11, descreve isso. 2 Timóteo 1, 6 ao 10 também confirma isso. Embora Timóteo fosse muito jovem, ele tinha saúde fraca, estava com constantes dificuldades de saúde, mas tinha essa perspectiva de prevalecer no Senhor para servir. 1 Timóteo 4, 12 confirma isso. Também 1 Timóteo 5, 23, você vai ver uma leitura bíblica a respeito disso. Nós já comentamos aqui nesse trimestre em lições passadas. Também nós podemos perceber que muitos consideravam Timóteo um verdadeiro líder da comunidade da fé, possivelmente um dos grandes líderes da igreja de Éfeso. Timóteo exerceu um grande ministério. Também você vai perceber que Timóteo ele foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Além de ser constantemente citado no Novo Testamento, ele possivelmente se torna um dos grandes líderes daquela comunidade de liderança
da igreja primitiva e acredita também que Timóteo tenha sofrido um martírio. A Bíblia não cita a respeito da morte de Timóteo, mas os historiadores, pesquisadores acreditam que Timóteo possa ter enfrentado o martírio. Daí a necessidade de entender que Timóteo ele se dedicava à fé, buscava então ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Você também precisa buscar a ter em Deus em seu coração essa comunhão diária para você também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, no segundo ponto, nós vamos abordar agora sobre o seguinte argumento: poder, amor e moderação. Neste terceiro subtópico, escrito e comentado pelo pastor Silas Queiroz, estamos estudando com você as epístolas pastorais. E a proposta da abordagem do autor da lição é demonstrar que Paulo lembra a Timóteo que Deus não deu para ele um espírito de covardia, mas deu para ele um espírito de temor, fortaleza e moderação. Essa fortaleza é a fortaleza no amor do Senhor. Esse temor é o temor no Senhor. E essa moderação é o equilíbrio e o autocontrole que Timóteo também deveria ter. Eu também preciso aprender a respeito disso. De forma clara, Timóteo estava liderando a igreja. Também percebemos à luz da palavra que Paulo, ele orienta Timóteo de forma muito específica. Quando você analisa Atos 16, você vai perceber que Timóteo e Silvano, e mais tarde Lucas, passam a ter um relacionamento, e esse relacionamento agora são um relacionamento construído, então, nessas viagens missionárias rumo às províncias da Europa, onde eles anunciaram o evangelho ali. Em Atos 17, você vai perceber que Timóteo e Silas são deixados por Paulo em Bereia para averiguar a igreja ali. Em seguida, Paulo vai para Atenas. Depois, Timóteo é deixado, especialmente em Tessalônica, para ver como estavam os irmãos ali também. Quando nós analisamos Timóteo, você percebe que o próprio Timóteo também está presente em Éfeso durante a viagem missionária que Paulo passa ali por 3 anos, liderando aquela comunidade. Paulo, então, retorna para Jerusalém, Timóteo permanece em Éfeso, ministrando a palavra de Deus. Também nós vamos perceber, a partir da leitura bíblica, que Timóteo é influenciado a levar as Escrituras, a anunciar a palavra de Deus com muito temor, com ousadia e no poder do Espírito. Na moderação, até mesmo para poder moldar o seu coração à maturidade cristã. Todos nós precisamos aprender a respeito disso. Nós somos chamados por Deus para anunciar as Escrituras, o Evangelho, a palavra de Deus. Você também é chamado para isso. Como Deus tem te chamado para a boa obra da pregação, para a boa obra do testemunho, para a boa obra da santificação também. Para pensar sobre isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Quero mandar um abraço todo especial para os irmãos que estão me ouvindo pelo Spotify e também pela Rádio Brasil FM. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Um beijo no teu coração. Vamos então para o terceiro ponto da nossa ministração, que tratará exatamente caminhando com você a respeito do seguinte tema: não te envergonhes. Neste terceiro ponto da lição é muito interessante você apresentar o tema do ponto, não te envergonhes. Nós vamos abordar isso com você em alguns subtópicos. Cite também uma passagem bíblica, e a passagem bíblica que eu quero destacar, que eu separei para compartilhar com vocês, está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, onde Paulo fala a respeito de não se envergonhar do Evangelho de Cristo. O primeiro subtópico, então, trata sobre o testemunho de Cristo. No primeiro subtópico do terceiro ponto, nós vemos Paulo, então, orientando a Timóteo e falando para Timóteo a respeito do testemunho de Cristo. Servir a Deus é uma extraordinária oportunidade que nós temos. Todos nós precisamos lembrar que servir a Deus é uma oportunidade de anunciar e compartilhar o Evangelho de Cristo
com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras também. Paulo lhe destaca que ele não se envergonhava do evangelho, e nós também não podemos nos envergonhar do evangelho. Timóteo também não poderia se envergonhar do evangelho. Tem muita gente que se envergonha do evangelho e envergonha o evangelho também. Se envergonha do evangelho pela sua timidez de anunciar, e tem pessoas que envergonham o evangelho por causa do seu mau testemunho. Isso é um perigo. É um grande problema. Não faça isso. Se arrependa e volta aí, especialmente para o primeiro amor. Nós precisamos entender que a nossa geração é uma geração que deve propagar as boas novas de Cristo. Quando nós anunciamos a Jesus, nós estamos anunciando a verdadeira mensagem. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos que o Senhor, ele nasceu de forma corpórea também. Ele encarnou. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele morreu por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E nós não podemos nos envergonhar dessa mensagem. A essência do evangelho está na pessoa de Cristo. Timóteo estava aprendendo a respeito disso com Paulo. Diante disso, nós podemos destacar algumas verdades aqui. A primeira delas é o propósito do evangelho. Qual é o propósito do evangelho que nós propagamos? O propósito do evangelho está em 2 Timóteo 1,9. Nós entendemos o propósito do evangelho a partir da salvação. Cristo nos salvou. O propósito do evangelho é anunciar a salvação. A salvação mediante a fé. A salvação em Cristo Jesus. John Stott destaca que Cristo nos salva e nos santifica através da sua morte no Calvário. O segundo propósito que você também precisa entender é a eficácia do evangelho. 2 Timóteo 1,9. Ele nos chamou para a santa vocação. Nós somos chamados para a eficácia desse evangelho. O evangelho genuíno de Cristo salva, transforma, muda pessoas e modifica caráter também. O evangelho, ele tem o poder de transformar vidas. Então esse evangelho traz um grande impacto também na sociedade. Em terceiro lugar, o terceiro propósito do evangelho que nós pregamos para você é a respeito da graça soberana. O evangelho é oferecido de graça. Você pode perceber, 2 Timóteo 1,9, olha, o evangelho não é segundo as obras, ou seja, a salvação não vem segundo as obras, mas é mediante a graça de Deus, através da fé. A salvação é dada pela fé em Jesus. Então você que me ouve, me assiste, você precisa, pela fé, ter um encontro genuíno com Cristo e aceitar a nova vida em Cristo. E avançando, espero que essa palavra também esteja edificando você, que Deus em Cristo confirme ela no teu coração. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos perceber o seguinte argumento: o prisioneiro de Cristo. No segundo subtópico do terceiro ponto, Paulo fala a respeito de ser um prisioneiro de Cristo. Nesse segundo subtópico, nós vamos observar a respeito das prisões que Paulo enfrentou. E é interessante que ele enfrentou essas prisões por causa da pregação do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Paulo frequentemente se chamava de prisioneiro de Cristo. Ele estava em prisões, a exemplo de uma prisão que ele passa na cidade de Éfeso, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele se chama de prisioneiro de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 1, você vai ver isso, e Efésios 4:1 também confirma especialmente essa perspectiva que Paulo traz sobre ser um prisioneiro de Cristo. Você vai perceber também que Timóteo não poderia se envergonhar por ser um prisioneiro de Cristo e nem pelo seu pai na fé, que no caso é ele, Paulo, ser então prisioneiro de Cristo. Você vai perceber isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Paulo estava preso especialmente na propagação do evangelho, preso na missão, preso na obra da salvação, preso no testemunho de Cristo. Mas ele também enfrentava perseguições, aprisionamentos, lutas, cárceres, aonde ele enfrentava essas dificuldades por causa da mensagem de Cristo. Nós precisamos entender que ser um prisioneiro de Cristo na salvação é libertação. Ser atrelado a Jesus, guiado por Jesus, é libertação.
O mundo apresenta a falsa liberdade. A falsa liberdade está entrelaçada nas drogas, na prostituição, na lascívia, no roubo, em coisas que não agradam a Deus, na trapaça. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. Paulo então fala que ele é preso em Cristo. O pecado escraviza, o pecado mata, o pecado destrói. Mas em Cristo agora nós encontramos a verdadeira libertação. Paulo então cita que ele, estando preso, aguardando o seu julgamento na masmorra Mamertina, ele então dá testemunho de Cristo. A mensagem do evangelho era livre para anunciar as boas novas da salvação e continua sendo livre para anunciar a Cristo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico dessa lição, no terceiro ponto, nós vamos trabalhar agora sobre o seguinte argumento: eu sei em quem tenho crido. Neste terceiro e último subtópico, Paulo então destaca em quem ele acredita. O pastor Silas Queiroz destaca de forma muito especial, demonstrando a partir da palavra, que Paulo então sinaliza especialmente a respeito da sua salvação, do seu encontro que ele teve no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6 dá testemunho disso. Ele acreditava na pessoa do Senhor Jesus, de forma física, de forma corpórea, espiritual também. Paulo tinha uma experiência tremenda com o Senhor. E ele cita isso na segunda carta, especialmente no capítulo 1, versículos 12, capítulo 4, versículo 8 também da segunda epístola de Timóteo. Paulo ele está destacando aqui a respeito do seu temor a Deus na propagação do evangelho. Paulo ele cita de forma muito clara que ele conhece a Jesus e ele tem a sua fé pautada na pessoa de Jesus. Você vai perceber de forma muito clara que o próprio John Stott destaca sobre os propósitos da salvação propagados por Paulo. Ele fala a respeito do dom eterno da graça de Deus, do aparecimento da pessoa de Jesus, de forma histórica, de forma que impacta o mundo como Messias e o aparecimento pessoal para ele também. Paulo também destaca para um convite pessoal de servir a Cristo e ele também vive esse convite. Paulo também tem a sua santificação natural em buscar a Deus por causa desse evangelho e você percebe que Paulo agora orienta as pessoas a buscarem a santificação moral. E em último lugar, Paulo fala a respeito desse chamamento que Deus lhe deu e orienta Timóteo a levar o bastão adiante. Olha que lição extraordinária que nós temos aqui. Hoje nós aprendemos sobre o perfil que Paulo traça para Timóteo da sua fé, de levar a mensagem do evangelho adiante e permanecer firme nesse evangelho aqui na lição de número 11. E eu espero que essa palavra possa ter te edificado em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, eu espero muito que Deus possa ter te abençoado pela palavra. Você pode se inscrever aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, nos acompanhar, deixar o like, comentar também, isso me ajuda muito. A me acompanhar também no Spotify, pode deixar teu comentário aí, a gente está lá. Toda terça-feira eu posto aula no Spotify, aqui no YouTube da Classe dos Jovens, onde você pode nos acompanhar. Você pode me acompanhar também no nosso Ministério Pastoral, acompanhando pelo Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD, até no TikTok eu tô lá, gente. Propagando o evangelho para você também, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e tem um material interessantíssimo para a tua edificação, para a glória de Deus, onde a gente posta essas lições toda terça-feira, as lições da classe dos jovens. É claro também que eu quero lembrar você que nós estamos nos preparando para o próximo trimestre, que é o quarto trimestre da CPAD. No quarto trimestre, nós vamos abordar com você um tema muito relevante na classe dos jovens. Nós vamos estar trabalhando com você a respeito da prova da nossa fé, entendendo de forma muito clara como vencer a incredulidade e ter uma vida bem-sucedida. Um material que nós já estamos preparando para você acompanhar a gente aqui no canal, na Rádio Brasil, no Spotify, crescendo com a gente para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em Cristo Jesus para que Deus te use na palavra
na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos. Eu peço, através da tua orientação e da tua direção, que o Senhor possa usar o teu filho, a tua filha nessa ministração. Que a tua palavra, Senhor, alcance os corações, que os alunos deles e delas possam ser edificados para a glória do teu nome. Senhor, abençoa o teu filho, a tua filha nessa ministração. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar. Primeiro, Seja Firmes, do pastor Silas Queiroz, publicado pela editora CPAD. É o livro de apoio da lição, vale a pena você buscar esse material. Também quero indicar, da editora CPAD, A Vida nos Tempos do Apóstolo Paulo, um material extraordinário, que vale a pena você buscar esse texto para o teu crescimento em Jesus. Também quero indicar que se tem na sala de aula de hoje a mensagem de 2 Timóteo Tu Porém, de John Stott, editora ABU. Esse material é extraordinário para quem gosta de estudar aí o contexto bíblico, um comentário bíblico. 1 Timóteo e Tito, nós vamos usar esse material na última lição, vale a pena você buscar esse texto. Editora ABU também, John Stott. E também do John Stott, a mensagem de Atos, editora ABU. São textos extraordinários para o teu crescimento em Jesus. Semana que vem nós vamos estudar com vocês na próxima terça-feira sobre o tema Venha Depressa, onde nós vamos analisar o martírio de Paulo, a sentença que Paulo vai enfrentar aí perto da sua morte. Eu espero muito que você esteja com a gente por aqui e eu te aguardo por aqui na próxima lição, na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.